É lindo, né, esse esposo? O mais lindo do mundo inteiro. É maravilhoso demais. Não, realmente viver com ele, estar casada com ele, é um privilégio. Eu vejo que realmente Deus me ama muito e me deu, né, essa grande missão, essa graciosa e maravilhosa missão, que é ser casada com ele. É muito fácil ser casada com você, amor, porque você realmente é a expressão de Cristo aqui na Terra. E quando eu ainda sou jovem, né? Mas quando eu era solteira, eu me lembro que o Senhor fez uma promessa para mim, fez uma aliança comigo numa vigília. Me lembro do Senhor falar que Ele me daria um homem bom aqui na Terra, um homem piedoso, e o meu esposo é esse homem. É um homem que vive a cruz, que prega a cruz, que expressa a cruz e que está o tempo inteiro servindo os filhos, a esposa. Irmãs, se casem com um homem que carrega a cruz dele, que realmente expressa o Senhor Jesus, amém? Amém, irmãs? Eu não vou entrar em detalhes, porque senão você vai ficar com inveja. Então, assim, eu vou deixar você orar pelo seu, com as características próprias dele. Eu não orava por características físicas, eu orava pelo coração dele. E Deus foi muito mais generoso e gracioso. Seja assim também, seja uma irmã que ore pelo coração do seu esposo, amém? Que Deus vai te surpreender. E a somatória dessa oração, a consequência disso vai ser alegria, felicidade, amém? Seja alguém espiritual para escolher, amém? Não que você não tenha que olhar o natural, mas primeiro seja espiritual. Porque muitas irmãs olham o natural e vivem infelizes no casamento. Isso é difícil. Você se casar com um homem carnal não deve ser uma coisa boa. Eu não sei, né, o que é isso, infelizmente. Posso dizer que eu não sei. Na minha casa eu tenho um homem espiritual, um homem que se parece com Jesus, um homem que me ama com o amor de Cristo, amém? E que o tempo inteiro me serve em tudo. O pastor de vocês limpa a casa, faz comida, lava vasilha, lava roupa, passa, faz de tudo, junto comigo. Faz de tudo. Eita, pode falar, irmãs, aleluia, glória a Deus. Quem é de dentro da nossa casa sabe o quanto quanto é maravilhoso conviver com ele. Amém, irmãos? Nosso alvo é deixar Jesus agir através, né, da obra da cruz nas nossas vidas, para sermos o quê? Semelhantes a Jesus. Nós estamos nesse processo de transformação. Então, se você ainda é solteiro, abra o seu coração para viver o casamento mais feliz dessa terra. Amém? Deixa Deus te transformar agora. Deixa Deus agir na sua vida agora. Deixa a cruz ser colocada na sua vida agora, para depois você fazer alguém muito feliz. Amém? Amém? Aleluia. Eu estou aqui. Essa palavra não era nada disso que eu queria falar, tá? Não comecei minha palavra ainda, mas acho que Deus queria falar com alguém em nome de Jesus. Deixa o Senhor agir na sua vida, amém? Você solteiro, acho que Deus está querendo preparar uma cerejinha do bolo aí na vida da sua amada ou na vida do seu amado. Você vai ser essa cereja, amém? Aleluia. Eu amo cereja. Quem não gosta de cereja, quem sabe? Deus vai te mandar uma embalagem que você não gosta, mas é aquilo que você precisa. Eu amo cereja. Às vezes você tem que abrir o coração para cereja. Amém? Às vezes você está procurando um morango, mas Deus quer te dar uma cereja. Amém? Irmãos, eu não sei por que eu estou falando isso, mas vamos lá. Voltando para a palavra. Os irmãos ficam tão felizes e aliviados, né? Quando alguém fala isso. Aleluia. Eu vim aqui para falar algo para vocês que eu tenho certeza que Deus quer falar isso com você.
porque Ele me disse ontem, de maneira bem clara e precisa, de que Ele quer falar isso com vocês. Então, essa mensagem aqui não vem de mim, não vem de nada que é meu, vem do Senhor mesmo. Quando você me escutar aqui, não me olhe, não me veja, veja o Senhor falando com você. Eu quero falar para você sobre as 3 grandes perguntas de Deus com relação ao seu chamado, com relação ao propósito eterno de Deus para a sua vida. E isso olhando para a vida de Adão, lá no Éden. Nós podemos aprender no Éden, com a vida de Adão, muitas coisas. Ele foi o primeiro, ele veio antes de nós. E nós temos muitas coisas para aprender com ele. Coisas como o quê? Como responder a Deus. Existe respostas e respostas para Deus, mas existe a maneira certa de você responder a Deus. Existe a maneira certa de você discernir a vontade de Deus para a sua vida e responder da maneira certa. Como assim? Eu me lembro que eu estando solteira, o Senhor me disse algo muito forte. Ele falou, existe várias maneiras de esperar. O hall da corte, glória a Deus, a corte, aleluia. Mas existe a maneira certa de esperar. Aí eu falei, eu falei para Deus, Senhor, eu não quero ser mais uma que espera. Eu quero ser alguém que glorifica o nome do Senhor na minha espera. Eu quero ser alguém que responde da maneira correta no tempo da espera. Eu posso responder para minha alma, posso responder para minha vontade, mas eu também posso responder para Deus. E a resposta que é para Deus é aquela que tem implicações eternas. É aquela que vai afetar o resultado da sua vida. É aquela que vai afetar a sua eternidade. A resposta que é para Deus. E eu me lembro que eu falei para Deus, mas como então, Senhor, que é a maneira certa de esperar? Como é a melhor maneira de esperar? E aí Deus falou claramente comigo, que a maneira certa de esperar era lançando fora toda a ansiedade. A maneira certa de esperar era se alegrando, era desfrutando desse tempo sem ansiedade. Como assim? O que é estar ansioso? Estar ansioso é você viver sem confiar de que você é alguém amado, de que Deus tem algo sobrenatural para a sua vida. E, mais uma vez, estou falando de relacionamento. Isso aqui não estava no meu esboço. Então, acho que Deus está querendo falar com alguém, né? Deixa o Senhor falar com você, abra os seus ouvidos, amém? Então, nesse momento da espera, Deus falou muito claro comigo que tinha a maneira certa de esperar. E a maneira certa de esperar é confiando. Fala para a pessoa do seu lado, confiando. Confiando em quem, irmãos? Fala assim, no meu Pai. Irmãos, o seu Pai é um Pai amoroso, é um Pai perfeito, é um Pai que tem pensamentos de paz e de amor. Eu digo isso para as irmãs, o seu Pai é um Pai que tem sonhado sonhos bons para você, que tem um futuro perfeito, que a palavra de Deus fala que na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Perpetuamente não fala de uma delícia por um momento, fala de uma delícia que é eterna. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós. Então, se você confia de que Deus realmente é o seu Pai, de que Ele é um Pai bom, de que Ele é um Pai amoroso, de que a vontade dEle é perfeita, você não pode estar ansioso ou ansiosa. Você tem que estar o quê? Esperando, descansado. A palavra de Deus fala que o Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha em quem está ansioso? Não, a Bíblia fala, a Bíblia é clara, a Bíblia fala que o Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam. São em favor daqueles que estão ansiosos, agitados, buscando a sua própria maneira, ou buscando do seu jeito, ou do seu modo? Não, Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, há um trabalhar de Deus que é perfeito, há uma vontade que é perfeita. E essa vontade só vai acontecer na sua vida à medida que você confiar. À medida que você não estiver ansioso, agitado. E a Bíblia narra várias histórias de pessoas que, para receber um milagre, tiveram que primeiro se assentar. A história de Pedro. A Bíblia fala que na multiplicação dos peixes, o que teve que acontecer? A pessoa teve que se assentar e agradecer.
Um coração grato e que está vivendo no descanso, que lançou fora a ansiedade, que lançou fora a agitação, que lançou fora a maneira errada de esperar. Esse coração vai atrair a bênção de Deus, amém? Amém, irmãos? Estou te ensinando uma chave poderosa para você atrair esse milagre do Senhor. Porque antes de qualquer milagre, Deus sempre vai agir com coerência. E Deus, Ele sempre procura um coração que confia no trabalhar dEle. Um coração que se assenta, um coração que descansa, que é grato e que espera coisas maravilhosas, coisas boas para a sua vida. Amém? Como conhecer a graça de Deus sem antes conhecer o próprio Deus? Estou te falando aqui da vontade de Deus. Estou te falando aqui de uma maneira correta de esperar. Estou te falando aqui de um pai amoroso que está trabalhando em favor do seu povo. Estou te falando aqui de um Deus que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de alguém tão amoroso, de alguém tão minucioso em querer agradar os seus filhos. Estou te falando desse Deus gracioso, amém? Antes de você conhecer a graça de Deus, você tem que conhecer esse Deus que é pessoal, que é individual, que trata com você de maneira individual. O propósito de Deus na sua vida, ele é individual, ele não é coletivo. As respostas que você dá para Deus são respostas individuais, respostas ao propósito dele, respostas ao seu chamado, respostas, sim, ao seu casamento, ao seu futuro noivado, à sua futura corte, são respostas individuais. Antes de conhecer a graça, você precisa então de conhecer esse Deus que com certeza vai te fazer perguntas. Até a sua trajetória final, perguntas de Deus vão ser colocadas no seu caminho. Perguntas, sim, na sua vida sentimental, perguntas na sua vida ministerial, que estão intimamente ligadas, essas perguntas, porque se você faz uma escolha errada, se você é ansioso, escolhe de maneira precipitada, um casamento errado, sei lá, a pessoa errada, a pessoa que Deus não tinha para você, o que vai acontecer? Isso vai afetar, com certeza, ao cumprimento do propósito de Deus para a sua vida, ao cumprimento do chamado, ao cumprimento da vontade perfeita do Senhor para a sua vida. Eu também quero falar sobre isso. Essa é uma outra grande verdade do Evangelho. Por um lado, Deus é justo, sim, Deus é um Deus de verdade. Mas por outro lado, Deus também é um Deus de graça. Amém? Pela graça? Então eu vim aqui falar dessas duas linhas que você pode discernir na sua vida. Muitas pessoas, elas se relacionam com Deus de uma maneira muito errada. Por quê? Porque elas têm um conceito errado de Deus. Elas têm uma visão errada de Deus. Eu já vi tantas pessoas indo se aconselhar comigo, esperando uma bronca, esperando uma vara na minha mão para eu poder, sei lá, bater, acabar com aquela pessoa ali na exortação, na palavra. E aí a pessoa chegava e ela ficava frustrada e não conseguia reconhecer Deus através da minha vida. Por quê? Porque eu ia dar um abraço, eu ia dar uma palavra de consolo, de amor, de vida, e a pessoa ficava frustrada e indignada. Eu falava, gente, mas que estranho, ela está sempre esperando que Deus, Ele vai naquele momento descer ali com um cajado através da minha vida para abençoá-la. Porque se ela for exortada e ali levar sei lá, né, uma lixa ali na vida dela, ela vai estar sendo abençoada e amada. Muitas pessoas não conseguem reconhecer a Deus nas suas vidas através de pessoas que Deus envia, porque você tem um conceito errado de Deus. Eu me lembro que, assim, o meu pastor um dia, estava solteira ainda, né? E orando para relacionar, e meu pastor na época era o pastor Marcos. Ele chegou em mim e falou, tem um irmão que está interessado em você, né, tem orado por você e tudo mais. E aí, sabe o que eu falei para ele? Não quero nem ouvir quem é. Olha só, olha como que eu tratei aquela pessoa que estava ali, representante da parte de Deus, que queria manifestar o cuidado e o amor de Deus por mim.
Eu rejeitei, mesmo sem nem ouvir quem era. E era o Gustavo. E aí, mas ele não me falou que era o Gustavo, né, a princípio. E ele falou, mas o irmão é um irmão fiel, é um irmão que é uma bênção, né? Eu sou, assim, admirador dele. Eu falei, não quero nem saber quem é. Acredita? Mas tem irmãs que têm essa resposta para Deus. Às vezes é através do seu líder, às vezes é através de uma amiga, de uma irmã, que chega em você e fala, olha só. E aí ela já tem uma resposta indiferente. Por quê? Porque ela acha que Deus tem coisas ruins para ela. Você sabia que muitas pessoas rejeitam a Deus em forma de pessoas? Deus envia pessoas na sua vida que são enviados da parte dele. E você rejeita aquela pessoa, rejeita aquela direção, rejeita aquele conselho, sem nem ao menos orar, nem tentar, nem saber quem é. Eu fiz isso, mas porque eu tinha um conceito errado de Deus. Eu achava que Deus não tinha coisas boas para mim. Eu achava que Deus, de alguma maneira, ia me dar algo ruim. Por isso que eu nem quis conhecer. Afinal de contas, Deus é tão mau, Deus é tão ruim, Deus é tão injusto, que eu não posso confiar em conhecer esse irmão. Não quero nem tentar. Tem irmãs que estão falando isso de Deus, ou até mesmo irmãos. Estão fechados para conhecer o amor e a bondade de Deus. E não confiam. Pessoas desconfiadas, elas são assim, sempre com o pé atrás. Sempre tem um argumento, sempre tem uma justificativa para não desfrutar daquilo que Deus tem para você. Isso fala de um conceito errado sobre Deus. E aí sabe o que Deus usou a boca do meu pastor, né? Aí ele falou assim, mas você não quer nem saber quem que é, quer nem conhecer? Eu falei, não, eu estou fechada para relacionamento, estou cansada. E aí meu pastor virou para mim e falou assim, você tem espelho em casa? Aí eu olhei para ele, como assim? O senhor está perguntando se eu tenho espelho na minha casa? Ele é. Aí eu falei, tenho. Ele falou assim, se olha no espelho. Aí eu falei, nossa. Naquele momento eu entendi que a minha visão errada sobre Deus estava me fazendo ter atitudes erradas. E eu me enxergava de uma maneira errada também. E o meu pastor foi essa boca do Senhor na minha vida para eu enxergar, para eu me enxergar na luz de Deus. Para eu me enxergar de acordo com aquilo que Deus tinha preparado para mim. E naquele momento que eu ouvi aquilo, eu caí em si. Eu falei, nossa. Eu falei, é verdade, né, pastor? Tudo que eu faço na minha vida é orar. Eu oro o tempo inteiro. Oro por tudo. Oro pela multiplicação do meu discipulado. Orei para ser levantada como líder. Orei para ser levantada como discipuladora. Eu vou orar agora. Vou orar. E abri meu coração para me relacionar naquele momento. Mas talvez se eu não tivesse enxergado Deus da maneira correta, naquele momento, ou talvez se eu não tivesse aceitado aquelas palavras, eu estaria até hoje solteira, pensa. Misericórdia. Tem muitas pessoas que não se abrem, que são trancadas, que têm um conceito errado de Deus, que têm um conceito errado acerca de si mesma. E naquele momento, eu me enxerguei na luz de Deus. E naquele momento eu pude ter o meu coração transformado. Meu coração se quebrantou. Meu coração tirou todas as reservas, todas as barreiras e me abri. Graças a Deus que eu me abri. Que depois de, acho que menos de um mês, o Gustavo me chamou para orar, né? E o que aconteceu naquele momento? Como o meu coração já estava aberto, como o meu coração já estava com uma imagem, com um conceito certo do que Deus tinha para mim, eu aceitei. Eu falei, Senhor, o Senhor não ia mandar esse irmão, né, se deslocar lá da vigília, sentar comigo, olhar nos meus olhos, ter a coragem de me chamar para orar, se isso aqui não tivesse Deus no meio. Aí eu aceitei orar com ele. Aceitei mesmo sem gostar dele, porque eu sabia que Deus tinha coisas boas para mim. Eu sabia que Deus estava me esperando em alguma esquina com um presente maravilhoso para mim. Quando eu era criança, minha mãe sempre fazia isso. Acho que eu tive, 3 bonecas na vida. E a minha mãe pegou uma boneca, colocou uma na minha cama, debaixo do travesseiro. E colocou uma outra boneca para minha irmã, debaixo do travesseiro dela.
E era a surpresa da minha vida. Porque era aquelas boneconas grandona, quem é menina aí sabe. E aí quando eu cheguei no quarto, minha mãe, surpresa! Você tem que ter essa expectativa de Deus. Que Deus está preparando surpresas para você. E que a qualquer momento, quando você virar uma esquina, Ele vai estar lá. Com um presente do tamanho da glória, que foi o tamanho do meu presente, né? O meu presente foi grande, irmãs. E aí, Deus vai estar lá, te esperando. Ah, eu não sei, é a multiplicação da minha célula. Ah, mas tem gente que pode falar, mas você não sabe. A minha célula tem só eu e o anfitrião. Você tem que ter expectativas boas. Você tem que estar esperando ser surpreendido por Deus. Deus, Ele é o dono de todo ouro e de toda prata, sabia, Alice? Deus, Ele pode estar a qualquer esquina, te esperando com toda a provisão que você tem pedido. Basta você ter a expectativa, o conceito, a espera correta de Deus. Tem pessoas que não recebem porque não esperam. Tem pessoas que não recebem porque não confiam. Tem pessoas que não recebem porque nem sabem. Elas não sabem que Deus tem coisas boas te esperando. Deus, Ele é um pai que está correndo, organizando aquela festa surpresa para você. E detalhe, todos os presentes são seus. A festa é sua e todos os presentes são seus. Só que você tem que o quê? Você tem que desejar. Você tem que ter essa expectativa. Você tem que ter essa espera correta. E nisso vou te falar da primeira coisa que eu quero te ensinar. Com a vida de Adão. O que aconteceu lá no Éden, na vida de Adão? Qual foi a primeira pergunta que Deus fez para Adão quando Adão falhou? Você acha que é só a gente que falha, né? Não, Adão falhou primeiro. Adão falhou primeiro. Eu falho? Falho. Você falha? Falhamos. Nós falhamos na espera? Falhamos, né, Larissa? Falhamos, acertamos, falhamos de novo. Nós deixamos de confiar e entramos nesse caminho de ansiedade? Sim, infelizmente, em várias áreas da nossa vida. Mas eu quero te ensinar aqui uma maneira que Deus lidou com Adão lá no Éden. E Adão tem muito para nos ensinar. Lá em Gênesis, capítulo 3, verso 8. Eu não vou ler com vocês porque nosso tempo está bem corrido. Aqui que nós vemos, né, o primeiro relacionamento onde Deus teve que lidar com a falha do homem, ok? Deus lida com a nossa falha? Claro que lida. Agora, como que Deus lidou com a falha de Adão? O que Deus disse para Adão lá no Éden? Que Adão não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Que Adão tinha disponível para ele o quê? Todas as árvores do jardim. Adão tinha disponível para ele a árvore da vida. Adão tinha disponível para ele toda sorte de árvores frutíferas. Eu imagino que os frutos mais deliciosos, lindos, árvores de todo tamanho, frutos de todas as cores, sabores, texturas. Mas Deus disse o quê? Que ele não poderia comer de uma só. Ele não poderia comer, porque se ele comesse, ele ia morrer. E o que aconteceu? Adão, fala assim, Adão falhou. Vira para a pessoa do seu lado e fala, Adão falhou. Sim, Adão falhou como líder da sua célula. Uau, isso é tão reconfortante, né? Irmãos, minha primeira célula foi um fiasco. Pensa numa célula que era um fiasco. Pensa numa célula que era terrível. Eu era líder, eu era anfitrião e eu era líder em treinamento. Ou seja, na minha célula só tinha uma pessoa e essa pessoa era eu. Minto, minha mãe ficava na casa também, mas nem era no mesmo ambiente que eu. Eu orava sozinha, eu e o Espírito Santo. E você acha que mudou depois de um ano? Não. Um ano se passou e aquela célula era uma vergonha na minha vida. Eu ia para o encontro servir, sabe aonde? Na cozinha. Eu trabalhei na cozinha do encontro por quase 2 anos. Porque eu não tinha ninguém na minha célula. Eu não tinha ninguém para levar para o encontro.
Eu não conseguia pregar na célula, eu não conseguia pregar o evangelho, porque eu não era evangelista. E eu achava que eu tinha que ter um poder super sobrenatural do alto para conseguir pregar para alguém. E logo depois eu vou te contar que não aconteceu isso. Aconteceu que Deus me inspirou. Treinei com sapato, treinei com computador, com água, tudo que eu pegava, cadeira, eu pegava e eu pregava usando aquele objeto. Fiquei treinando, porque eu não tinha o que fazer na minha célula, não tinha ninguém, eu só orava. Orava e perseverava. Nesse tempo, eu perseverei e perseverei. E Deus fez? Não. E perseverei e Deus fez? Não. Aí você pode pensar, como assim? Deus queria te ensinar muito, né? Sim. Eu sabia que Deus tinha algo muito grande preparado para mim. E que eu nunca iria desistir dos planos de Deus para a minha vida. Porque Ele estava me ensinando a esperar e perseverar. Por que muitos desistem no caminho, na jornada, sem julgar o coração deles? Porque eles pularam essa lição da perseverança. E às vezes, Deus quer que você persevere, só persevere. Só continue andando. Ah, eu fechei minha célula? Não. Deixei de fazer as reuniões? Não. Sei lá, fui lá visitar outras células? Não. Falei, eu não vou sair daqui até que Deus faça. Demorou muito tempo? Demorou. Passei muita vergonha? Passei. Fiquei especialista na cozinha do encontro. Aí sabe qual que era o meu alvo? Meu alvo era lavar tudo que eu tinha que lavar, deixar a cozinha impecável para pegar 10 minutos da palavra e orar com todo mundo. E eu chegava com aquele cheiro de comida, aquele cheiro de frango frito do encontro. E chegava, e a unção descia, e a glória descia. Eu não entendia o porquê que para mim era tão caro orar pelas pessoas. O meu sonho era ir no encontro e ficar no encontro assim, sentada na cadeira, olhando assim 24 horas e orar com todo mundo no encontro. Era o meu sonho de vida. Para você, às vezes foi fácil, né? Mas para mim não. E hoje eu entendo o encargo que eu tenho quando eu vou para o encontro. Então, assim, a minha mala, o que eu levo para o encontro, é quase nada. Tem só um cobertor, um travesseiro, umas 3 roupas, maquiagem, né? Porque a gente precisa, né? Coisa assim, perfume. Mas eu nem lembro de tomar banho. Eu falo, gente, misericórdia, eu tenho que tomar banho agora. Porque eu quero orar com todas as crianças que tem no meu encontro. Eu quero conversar com eles. Aí as irmãs não entendem, mas por que você não vai embora? Eu falo, irmã, eu fiquei 2 anos esperando para estar aqui. Eu fiquei 2 anos lavando panela, cuidando de panela. E agora eu quero cuidar de gente. Eu quero amar, eu quero orar, eu quero falar, eu quero tocar corações. Chega de tocar em coisas, em panelas, em garfos, em pratos. Eu quero tocar vidas. Para mim, teve um preço diferente. Então, meu irmão, às vezes para você vai ter um preço diferente. Eu não julgo as pessoas que saíram, mas para mim, perseverar é difícil. Perseverar e ir até o fim é difícil. Você permanecer no barco enquanto está todo mundo pulando, é difícil. Você vê um monte de célula fechando, você olha para a sua célula, não tem ninguém. E você fala, meu Deus, tem um preço, tem um preço. E eu vou te falar, a unção, ela está reservada para essas pessoas. Não tem como, irmãos. Eu me lembro que o primeiro encontro, depois que eu me casei, que eu fui no encontro de crianças, a irmã virou para mim e falou assim, você parece uma formiga. Aí eu falei, como assim? Isso é um elogio? Formiga, tipo assim, formiga e açúcar, já viu? Como é que é? É um imã, né? Aonde tem açúcar, você pode ter certeza que vai ter uma formiga. Elas olhavam para mim e falavam, gente, as crianças estão sentadas no seu colo, sentadas no seu braço. O seu grupo, ninguém quer dormir, ninguém quer comer, eles só querem o Senhor. Aí eu falei, pois é, por que será, né? Aí eu fiquei lembrando que ninguém queria ficar comigo na minha célula. Ninguém, não tinha gente na minha célula. Não foi pouco tempo, foi muito tempo. Aí as pessoas olham hoje, falam, nossa, que bênção. Lá no Bueno, na minha rede lá de crianças, é a maior que tem, de rede de jovens. Jovens não costumam se envolver com o trabalho, com crianças, porque não são mães.
o trabalho com crianças, o público número 1 são para as mães. Por quê? Mães têm revelação. Revelação de que você não pare o filho e joga o filho no lixão. Você joga? Não, né? Alguém já conhece alguém que fez isso? Não. Mãe tem esse senso de quê? De adoção, de cuidado, esse senso de urgência, de querer alimentar. Sabe que o filho é pequeno e que depende dela. Mães têm esse senso. E aí as irmãs falam, mas como? As outras pastoras que são de redes jovens, como você consegue ter as jovens cuidando desse rebanho, né, que é tão desprezado pelas jovens? Eu falei, querida, se você soubesse o que eu passei lá há mais de 15 anos atrás, que ninguém queria andar comigo, que ninguém, e não continua assim, não vendo nada em mim, só em Jesus. Jesus que habita em mim. E aí eu conto para elas ficam sem entender, mas porque houve perseverança. A perseverança, ela vai mudar o seu destino. Pessoas do seu lado estão tendo um destino, um caminho. O seu caminho vai ser diferente. Porque a perseverança, ela te leva a ter uma resposta diferente. E Deus, o que Deus perguntou para Adão lá no jardim? Alguém sabe me falar? Qual foi a primeira pergunta que Deus fez? Ele perguntou para Adão, onde você está? Deus sabia? Deus sabia. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia onde Adão estava. Deus sabe do seu coração de pastor. Deus sabe do seu encargo pela sua célula. Deus sabe quando que vai acontecer o milagre da multiplicação na sua célula. Deus sabe aonde o seu marido está. Deus sabe. Ele já está trabalhando na vida dele. Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele quer te perguntar para ver o quê? Para ver o seu coração. Para que você tenha luz do seu coração. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, você tem que ter luz do seu coração. E às vezes Deus vai te perguntar onde você está, sabendo aonde você está. Mas Ele quer que você perceba aonde o seu coração está. Ele quer que você tenha luz. Assim como um dia eu tive luz. E essa luz fez um milagre acontecer na minha vida. O milagre, sim, do relacionamento. O milagre, sim, da multiplicação. O milagre, sim, da prosperidade, da provisão, do profissionalismo que às vezes não chegou na sua vida. Enquanto eu preparava essa palavra, Deus falou muito claro aqui comigo, que hoje Ele não vai só liberar uma unção sobrenatural para multiplicação, mas Ele também vai destravar casamentos, Ele também vai abrir portas profissionais na vida de muitos irmãos aqui, que têm orado. Você tem buscado em Deus, Senhor, né, o que o Senhor tem para a minha vida? Qual que é a profissão que o Senhor tem para mim? Eu quero ser um homem de Deus ali, naquela profissão, naquele lugar. Deus vai falar com você. E não só vai falar com você aqui. À medida que a luz de Deus for derramada no seu coração, portas lá fora vão se abrir. Portas que vão te mostrar que esse realmente é o caminho. De que isso realmente é o que Deus tem para você. Às vezes tem pessoas aqui que pediram para Deus, Senhor, me dá um sinal. Me dá um sinal na minha vida profissional. Me dá um sinal se é esse o irmão que Deus tem para mim. Mesmo eu não querendo, mesmo eu não estando aberta neste momento. Ou para esse irmão, tem irmãs que estão orando. Irmãs que estão perguntando para Deus. E Deus vai falar. Deus vai derramar uma luz tão poderosa na sua vida que você vai receber o milagre do Senhor. Amém? Deus, Ele já sabia de tudo que tinha acontecido com Adão. Deus sabia de tudo. Mas a pergunta de Deus nos mostra o quê? A pergunta de Deus nos mostra, você precisa de luz. Você precisa da minha luz. E quem é a luz? Quem é a luz? É Cristo. Jesus, Ele é a nossa luz. A palavra de Deus fala que a própria palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela é luz. Jesus, quando Ele vem, através da sua palavra, a luz é derramada no nosso coração.
Deus, ele não está preocupado. A grande verdade é que ele não está preocupado de onde você está. Ele está preocupado com o seu coração. Ele está preocupado com a medida de luz que o seu coração tem. Com a medida da palavra, com a medida do verbo que se fez carne e habitou entre nós, que tem fluído no seu coração. E o que acontece? Essa falta de luz, ela nos faz perder milagres, perder promessas. Essa falta de luz nos faz desistir. Projeta para mim esse texto mesmo. Olha o que diz. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Você viu que ele está falando de crer. Crer, preste atenção. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, olha só, a pessoa que não está crendo, esperando e que não tem a luz correta. Senhor, não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? Jesus estava lá com Tomé e mesmo assim a palavra, a luz estava lá. E mesmo assim ele duvidou. Olha só o que ele disse, respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, naquela época ali, Jesus já estava lidando com esse mesmo erro, com a ansiedade, com a desconfiança, com o conceito errado de quem era Jesus, porque Tomé estava vendo o próprio Cristo, mas mesmo assim Tomé estava crendo da maneira errada. Tomé tinha o quê? Um conceito errado sobre Jesus. Tomé não tinha luz, não tinha revelação, não compreendia, e ele estava vendo Jesus. Então muitos de nós precisamos o quê? Às vezes está na sua frente, está ali, está no seu pé, o caminho já está no seu pé, Deus já te mostrou, é ali, anda por ele, né? Não olha para trás, continua. E muitas pessoas não conseguem o quê? Entender que é Jesus que está te mostrando, que é naquela direção, que é aquela pessoa. Isso acontece? Acontece. E olha só, o maior sonho de Deus, quando ele se aproxima do homem, é o quê? É de ter um relacionamento com o homem, é de se aproximar do homem, é de que essa luz seja derramada no coração do homem. E que o homem perceba a distância que ele está do coração de Deus, dos sonhos de Deus, da vontade de Deus, do chamado, do propósito. O sonho de Deus é que o homem caia em si, através de uma revelação, através da luz, através de Cristo. Que o homem entenda o sonho perfeito, o plano perfeito de Deus. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém ande em trevas, ou que ninguém ande ansioso, ou que ninguém ande duvidando. Deus não quer que ninguém desista. Deus não quer que pessoas deixem, o propósito, o sonho ali na caminhada, no caminho. Deus não quer. Deus não tem isso para você, que você desista das coisas. O diabo, então, ele te leva a pecar. Nesse momento que entra a dúvida, que entra o questionamento, que entra aquele momento que você entrega os pontos, o diabo ele vai te levar sempre a pecar. Porque quando você peca, você se distancia do Senhor. A única coisa que pode te separar de Deus é o quê? É o pecado. O pecado, ele te separa, ele te esfria, ele te afasta. E à medida que o pecado vai entrando na sua vida, tudo vai se tornando turvo. Você já entrou numa água bem suja e tentou abrir o olho? Quem já entrou? Já tentei fazer isso. Você não enxerga nada. Já viu aquele rio bem sujo? Você não enxerga nada. Não consegue enxergar um palmo na sua frente. Você vai bater a cara numa pedra, vai se ferir, vai se machucar. Por quê? Porque a sua visão está o quê? Está turva, está embaçada. Tudo fica escuro. O pecado, ele faz isso. O pecado, ele tira sua visibilidade.
ele tira a sua clareza. O pecado, ele tira a luz, a revelação, que era para estar ali, fluindo no seu coração. Mas, meus irmãos, se você se arrepender, ainda há tempo. Se você se arrepender, a luz do Senhor vai brilhar cada dia mais. A luz do Senhor vai tirar a dúvida. A luz do Senhor vai tirar o medo. A luz do Senhor vai tirar a ansiedade. A luz do Senhor vai tirar a confusão. Porque o diabo quer gerar o quê? Confusão. A confusão, ela vai te gerar medo. E o medo vai te paralisar. Muitas pessoas param, muitas pessoas desistem. Porque estão paralisadas. A verdade é que o medo já parou elas há muito tempo. E elas não conseguem enxergar, elas não conseguem ver. Mas a luz do Senhor vai te dar clareza. Agora, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos. Pai, tudo aquilo que tem paralisado eles, seja na vida sentimental, tudo aquilo que tem paralisado eles na vida profissional, na vida ministerial, Senhor, eu quero declarar agora, seja removido, em nome de Jesus, toda a paralisia do nosso meio, todo espírito que vem para afrontá-los, que vem para amedrontá-los, todo espírito que vem trazendo, Senhor, uma visão escurecida, eu quero declarar agora, que os olhos sejam abertos e que eles possam ter agora a revelação que vem do Senhor, a revelação que vem do coração do Senhor, a revelação que vem do teu Espírito, a revelação que traz o milagre, a revelação que abre portas, a revelação que traz a multiplicação, a revelação que traz, Senhor, um caminho de milagres. Eu quero profetizar, Pai, que essas células vão crescer, esses casamentos vão acontecer, Pai, vidas serão marcadas, vidas serão impactadas em hospitais, em empresas. Eu declaro que eles serão um com o Senhor. E eles terão Jesus. Jesus será a luz que ilumina, a luz que traz, Senhor, a revelação que move os milagres. Aleluia. Aleluia. Nós temos aqui agora mais uma pergunta. Mais uma pergunta de Deus. Quem te enganou? A pergunta quem te enganou, ela nos mostra mais um sinal do erro. Adão, ele teve um comportamento muito estranho. O que nós podemos ver no comportamento de Adão? A maneira como a gente vive mostra, nos faz conhecer o nosso comportamento. A pergunta de Deus, de quem fez ele pensar dessa maneira, diferente de Deus, nos mostra que ele estava com um problema. A pergunta de Deus nem é porque você está pensando assim, mas quem te fez pensar assim? Quem te enganou? A pergunta de Deus, ela nos mostra o cuidado de Deus. Eu vejo muitos irmãos que pregam por aí, né, de lideranças controladoras, lideranças que estão te fazendo uma lavagem cerebral e você não consegue ter uma opinião própria. Mas eu quero te falar, meu irmão, isso é um engano. Isso é um engano, sabe por quê? Quem tem falado na sua vida? Quem tem te enganado? Porque pessoas têm sido levantadas por Deus para cuidar de você. Pessoas têm sido levantadas por Deus, irmãos mais velhos, que erraram, mas que têm um caminho certo para você andar. Pessoas que vão te ensinar com os erros deles. Pessoas que vão te mostrar um caminho que é melhor, porque já andaram por outros que levaram ao abismo. E pessoas levantadas do inferno têm falado, têm atacado o pensamento, principalmente da liderança. Sabe o que eu percebi nesses dias? Um espírito de intimidação, um espírito de medo, um espírito de paralisia tem tomado conta dos nossos líderes. Sabe por quê? Você vê aquela irmã, você vê aquele irmão fazendo algo errado. Você sabe que o fruto daquilo ali vai ser morte. Você sabe que o fruto daquilo ali vai ser um caminho de abismo, de morte, de prisão, de paralisia. Mas você não fala nada. Você fecha os seus olhos, fecha a sua boca e fica intimidado.
Fique intimidado, sabe por quê? Porque um espírito maligno, de engano, tem entrado na igreja. E esse espírito maligno tem feito irmãos sofrerem. Irmãos que têm andado de maneira independente, têm sofrido. Eu conheço irmãs que estão sofrendo. Irmãs que estão andando sozinhas, independentes. Mas por quê? Porque o espírito maligno entrou no nosso coração a ponto de você ver alguém se machucando, alguém se ferindo, e você não pode falar. Você não pode falar, porque você vai estar sendo invasivo, porque você vai estar querendo mandar na vida da pessoa. E por isso pessoas têm se ferido, pessoas têm se machucado, pessoas têm se desviado, porque ninguém fala na vida dele, ninguém fala na vida dela. Por quê? Isso é uma cultura maligna que foi estabelecida dentro da igreja. Que as pessoas não são guardadas. As pessoas, elas são livres. Livres para morrer. Livres para se desviar. Livres para não ter uma direção de Deus. Livres para não ter um conselho. Olha que tolice. A palavra de Deus fala que na multidão de conselhos há sabedoria. A palavra de Deus nos ensina a vivermos em aliança, a vivermos em honra. A palavra de Deus nos ensina a respeitarmos sim os nossos irmãos mais velhos, que vieram antes de nós. Nos fala para as mulheres viúvas, para as mais velhas, ensinarem as mais jovens. Mas o que tem acontecido? Esse espírito de intimidação, esse espírito de engano, de que você não pode falar na vida de ninguém, de que você não pode confrontar alguém em amor e falar o que a Bíblia diz a respeito daquilo. Eu me lembro que essa semana eu fui dar uma direção para uma discípula minha, e aí sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim: não gostei do jeito que você falou comigo. Aí eu assustei, que eu estou aqui já tem uma vida, né? Estou ensinando, tem só uma eternidade. Sei, sabia do porquê. Podia falar um livro para ela do porquê daquela direção. Aí eu falei para ela assim, eu falei: eu vou te falar uma coisa. Eu não vou justificar a minha direção. Eu não vou ler um livro da vida para você para justificar o porquê dessa direção. Aí ela, mas isso é muito autoritário. Eu falei: querida, não é para ser discutido, é uma direção para ser obedecida. Muda a sua maneira de receber direção. Eu falei para ela. Eu falei: chega de intimidação. Você intimidou até hoje líderes discipuladores que falaram na sua vida, mas a partir de agora, chega. Eu não vou me calar, eu não vou me intimidar. Por amor a você, sempre que eu tiver que te ensinar, eu vou falar. Eu vou falar e não vou ficar rodeando, não. Vou falar diretamente. Vou olhar nos seus olhos, vou te ensinar, porque eu sou mais velha, sou sua mãe. E ela começou a chorar, e falou para mim assim: ninguém nunca me amou desse jeito. Minha mãe sempre me deixou fazer o que eu queria fazer. E a minha vida tem sido destruída, porque eu vivo sozinha. Meus líderes, discipuladores, eu sempre questionei, e isso intimidou eles. Eles não falavam nada para mim. Eu falei: pois isso mudou agora. Isso mudou agora. A partir de agora, tem alguém que vai falar na sua vida. A partir de agora, se eu te ver caminhando para o abismo, eu vou me jogar, eu vou te puxar pelo cabelo, mas eu não deixo você cair, eu não deixo você se machucar. Isso é amor. Irmãos, isso é amor. Isso é amor. Eu parei durante 3 horas para ensinar para ela do porquê daquela direção. Eu falei para ela: eu tenho paciência de te ensinar. Senta aqui que eu vou te falar do porquê dessa direção. Mas tem irmãos que nem mesmo você explicando, nem mesmo você falando, nem a palavra estando aos olhos, a luz não vem, a submissão não vem. E ela chorou comigo, chorou e seguiu a direção. Eu falei: irmãos, esse é o modelo de Jesus. O modelo de Jesus é aquele que você escuta a palavra, que você escuta os homens que são pela palavra. E você tem aqui, nesse lugar, homens que são pela palavra. Amém, irmãos? Posso escutar um amém? Eu quero te pedir para que você não se deixe intimidar mais. Não se deixe intimidar. Você que é líder de célula, você que é discipulador, olha nos olhos, seja verdadeiro, ensina a palavra, ensina a cruz, ensina eles a seguirem Jesus, como você tem seguido.
Amém? E a terceira e última pergunta: comeste da árvore que eu falei para não comer? O que Adão nos ensina aqui? A última pergunta de Deus é o seu veredito. Deus expõe a verdade, mas Ele expõe a verdade não para te condenar. A pergunta, na verdade, mostra o amor de Deus. A pergunta de Deus está querendo mostrar para Adão por que ele tinha comido da árvore que afastava ele de Deus. Deus só estava preocupado em saber por que você comeu daquilo que me afasta de você. Deus queria Adão ali pertinho dele. Tem pessoas que não estão vivendo as promessas do Senhor. Tem pessoas que não estão vivendo os milagres, que não estão vivendo os sonhos do Senhor, porque estão sim cegas, porque estão sim vivendo debaixo de engano. E por isso, por causa do engano, elas estão distantes de Deus. Estão distantes da promessa, estão distantes daquela promessa que você tem chorado, que você tem estado adoecido. Deus me mostrava, enquanto eu preparava essa palavra, pessoas que estão ficando adoecidas. Porque quando a promessa de Deus, ela se tarda, a nossa alma se adoece. Tem pessoas que estão com a alma doente, entristecidas, sem esperança, sem fé. Tem pessoas que olham para a sua célula e pensam em desistir. Tem pessoas que querem desistir até da vida. Sabe por que elas querem desistir da vida? Porque elas estão vivendo debaixo de engano. Porque elas comeram desse fruto. O fruto que traz o engano. E qual que é a resposta do Senhor? Fala assim para a pessoa do seu lado: Deus não desiste do homem. Jesus é a resposta para nós. Hoje, o que Jesus nos diz? A Bíblia fala que Jesus é o quê? Jesus mesmo responde. Todas essas perguntas, Jesus responde. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus responde às 3 perguntas de Deus. Jesus responde aquilo que tem trazido na sua vida mentira, engano. Jesus responde aquilo que tem te deixado cego. Jesus responde aquilo que tem te afastado de Deus. A pergunta é: onde você está? Não interessa qual posição que você está. Jesus, Ele é o caminho e Ele recupera a distância. Se você está perdido, distante, confuso, não sabe o que Deus tem para a sua vida, não sabe se aquele lugar é o lugar certo, a resposta é Jesus. Ele é o caminho que te leva ao Pai. Jesus é o caminho que te leva ao propósito. Jesus é o caminho que te leva a curar as suas feridas. Jesus é o caminho que te leva a ter esperança no casamento. Jesus é o caminho que te leva a ter coragem de dar um passo de fé, de aceitar um desafio para ser um líder. Jesus, Ele é o caminho. Ele é o caminho para todos os questionamentos. E a segunda pergunta: quem te enganou? Você tem sofrido porque você tem pensado como o mundo pensa. E aí vem a resposta de Cristo: eu sou a verdade. Quem pensa como o mundo pensa, não prospera, não avança, não desfruta dos milagres. Quem pensa como o mundo pensa, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Agora, quem tem a mente renovada pela palavra, quem tem a mente de Cristo, ele vai ter a verdade. A verdade não pode te barrar. A verdade não pode te paralisar. A verdade não vai te deixar acuado, amedrontado. Você vai ser uma boca de Deus na sua célula. Você vai profetizar. Você vai falar na vida dos seus discípulos. E aquilo que você for falar, Deus vai fazer. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra e com a sua verdade. Deus não tem compromisso com a geração mimimi. Deus não tem compromisso com pessoas que não são pelo Evangelho. Deus não tem compromisso com direitos humanos. Ah, mas eu não posso falar dessa maneira. Eu posso sim. Eu sou enviada de Deus. E o que eu estou falando é a Bíblia. E o Evangelho tem que ser pregado. Se você se intimidar, não tem como. Deus não pode fazer. Numa célula que está todo mundo. Ah, não pode falar assim com a irmãzinha fulana.
não pode olhar assim para o líder em treinamento, coitadinho dele. Irmão, para com isso. Para com isso. Ouve o seu pastor, ouve o seu discipulador, ouve o seu líder. E seja a boca de Deus, porque só é boca de Deus quem ouve. Quem ouve pode falar da parte de Deus. Quem é receptivo numa exortação pode exortar. Quem escuta a direção pode dar direção. Chega dessa história. Posso falar assim, eu não te conheço não, minha irmã, mas eu sou sua pastora e vou te falar. Você chegar aí no prédio, me achar, você sai da frente que a unção vai passando e não vai ficar engano na sua vida não. Amém? Não vai ficar engano, não vai ficar sofisma, não vai ficar nada que vai te barrar, amém? E a terceira pergunta, você comeu da árvore que te fez morrer? Porque a palavra diz que se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Jesus é a vida. Ele nos convida para comer o quê? Da árvore da vida. A árvore da vida é o evangelho da graça. O evangelho da graça, ele tem que ser pregado, cheio de graça e de verdade. Porque Jesus habitou entre nós e ele esteve cheio de graça e verdade. Tem muita gente que só vê um pedaço do versículo. Jesus, ele veio cheio de graça, veio. Mas ele também veio cheio de verdade. Porque quem ama, fala a verdade. Quem ama, ele vai falar da parte de Deus mesmo. Ele vai falar a Bíblia, o que a Bíblia diz. Amém? E a Bíblia fala, Jesus ele era o caminho para quem estava distante. Ele era a verdade para quem estava pensando errado. E ele era a vida para quem tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ninguém, você que ouviu essa palavra, você não pode ser desculpado. Você não pode ser desculpado porque você agora se torna indesculpável. Deus ele tem essas perguntas para a sua vida hoje. Assim como ele perguntou para Adão lá no Éden, Deus tem um jardim para a sua vida. Deus tem um jardim que é a sua esposa. Ah, mas eu não conheço minha esposa ainda. Mas Deus tem esse jardim. Prepara ele agora. Deus tem um jardim que é a sua célula. Às vezes você não é líder ainda, mas comece agora a cultivar, a preparar esse jardim. Comece agora a responder essas perguntas de Deus para a sua vida. Comece agora a olhar para o seu chamado com fé, com convicção. Comece agora a rejeitar os enganos do diabo. Comece agora a falar com Deus e responder para Deus essas perguntas. Fique de pé onde você está.